Boa noite, pessoal, boa noite na paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui em cima do horário, tá? Nós temos como povo de Deus aprender a estar sempre dando muito valor a esta questão do horário. Tem um amigo meu, irmão Leo do Buriti, que diz que se você chegar 5 minutos adiantado, você chegou atrasado, não é mesmo? E se tem uma coisa que Deus ama, são aquelas pessoas que levam a sério aquilo que faz. Nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus, já estão aqui nos acompanhando, meu primo Jean Carlos Pereira, a Juliana Correia, está entrando conosco aqui no nosso culto, gente, que vai ser maravilhoso, tá? Nós glorificamos a Deus. O Alex Souza, o Marcos Diniz, estão todo mundo chegando conosco aqui para participar desse momento sublime, onde nós estaremos realizando um culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Nós estamos vivendo um momento de silêncio de Deus com relação ao desenvolvimento dessa epidemia, e nós respeitamos isso. Nós oramos o tempo todo pedindo a Deus a intervenção, pedindo a Deus que mude esse quadro, mas nós sabemos muito bem que quando lá no Egito chegou o tempo do Senhor tirar Israel daquela terra, aprove a Deus enviar aquelas 10 pragas, e por mais que o povo de Deus orou, as pragas não puderam ser evitadas. Na verdade, as pragas aconteceram dentro de um calendário divino. As pragas aconteceram, não puderam ser impedidas, ainda que milhares e milhares de joelhos se dobraram para pedir a Deus misericórdia. Eu acredito que quando o Senhor, Ele tem, como diz o profeta Oséias, uma contenda com os moradores da terra, e Ele resolve derramar os seus juízos não podem ser impedidos. Nós glorificamos a Deus, estamos aqui na cidade de Porto Velho, estamos na área da minha casa, estamos aqui com umas benditas mulheres, gente do céu, esse negócio, mulher é bicho forte, tá? O povozinho bendito do Senhor, que sempre estão disponíveis a fazer a obra do Senhor, Se você vai numa igreja, tem 4 fileiras de bancos, 3,5 de mulher, e meia é de homem. A palavra do Senhor no capítulo 8 do livro de Lucas, versículo 1 a 3, fala daquelas mulheres que serviam ao Senhor com seus bens. A Bíblia mostra claramente que as mulheres, elas são muito, mas muito aplicadas nesse papel de buscar a Deus, de estar sempre disponíveis a fazer a obra do Senhor, tá, gente? Aqui em Porto Velho foi baixado o decreto do governo que a partir das 20 horas vai ser dado o toque de recolher, Muitas pessoas não estão aqui exatamente por causa disso, mas nós depois logo pensamos na possibilidade de vir aqui, para a gente fazer este culto maravilhoso, onde nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos orar a Deus, nós vamos meditar na sua palavra, porque a palavra de Deus neste momento é definitivamente fundamental, tá? Eu quero mandar um abraço e um beijo bem forte no coração de todos estes que estão aí entrando conosco na nossa live, tá? Estão aí para participar conosco deste momento. Nós exaltamos o nome do Senhor, tá? O Aleph, meu filho, chegou aqui, vai afinar aqui o violão. Enquanto isso, eu quero fazer as apresentações daqueles que estão chegando aqui conosco. Gente, é gente de todo lado, e eu quero mostrar e apresentar para vocês o nosso pessoal que está aqui conosco. Está aqui a irmã Cauane, a irmã Kátia, a Grazielen, a Vitória, e aqui está
a dona Angelina e o meu filho Aleph. A gente está aqui na presença do Senhor com muita alegria. E eu quero dar uma olhadinha aqui, só para dar uma olhadinha mesmo, e ver quem chegou aqui conosco no nosso culto de adoração. Está aqui a Juliana Correia. Ô Juliana, um beijo no teu coração. Jean Carlos Pereira, meu primo lá de Rio de Piracicaba, pastor Alex de Souza, meu querido Marcos Diniz, a irmã Andréia Alves. Irmã Andréia, ela disse que não poderia vir mesmo por causa desse toque do recolher, e nós respeitamos vocês. Está o Renato Soares, o Pedro Farias, a irmã Cíntia Lisboa com a sua casa, o nosso jovem Robson Salles, o Rivanildo Moreira da Silva, a Rose Cândida, irmã Eliette, do meu amigo Narigão, pastor Israel, e a Rose Cândida. Graça e paz, irmãos, estamos todos juntos aqui na presença do Senhor para oferecer a Deus a nossa atenção de filhos. Irmãos, eu glorifico ao Senhor pelas notícias que muitas vezes chegam até nós, daqueles países da janela 10x40, onde pregar o Evangelho, onde cultuar a Deus é proibido, né? Naqueles países, falar de Jesus ou realizar um culto como este aqui é simplesmente proibido. Mas uma coisa é certa: se tem uma coisa que Satanás não consegue, é emudecer a igreja de Jesus. O próprio Jesus disse que se a igreja se calar, as pedras clamarão no lugar da igreja, tá? Se nós nos calarmos, as pedras vão clamar no nosso lugar. Eu sei que nós estamos aqui em um número bem pequenininho de pessoas, mas tenho certeza absoluta que aqui em Porto Velho, em muitos lares, joelhos estão se dobrando, mãos estão se erguendo diante do Senhor e cultos estão sendo oferecidos ao nosso Deus. Que você também, aí do lugar onde você reside, você que está participando conosco desta live, vai adorar o Senhor conosco, e sem sombra de dúvida, o Senhor Deus vai receber a nossa adoração. Queridos, eu gostaria de dizer neste momento que nós estaremos hoje ainda, né, às 22 horas, nós temos a nossa campanha das bênçãos garantidas, e nós vamos estar ainda às 22 horas em uma live ainda, porque existem pessoas que fazem parte daquela campanha e lá das suas casas vão poder fazer parte dela, não é mesmo, irmã Andréia? Irmã Andréia não perde nenhuma oportunidade de estar junto com a gente orando, e lá da casa dela, através da live, ela também vai participar conosco deste momento sublime. Eu quero neste momento, vamos orar a Deus, né? Vamos ficar de pé, adorar ao Senhor em nome de Jesus. Nós estamos aqui para isso, e nós neste momento nos colocamos diante da face do Senhor nosso Deus com muita alegria. Sabemos que os nossos irmãos lá naqueles países onde é proibido pregar o Evangelho, onde é proibido cultuar ao Senhor nosso Deus, embora seja muito, mas muito perigoso adorar ao Senhor naquele lugar, os irmãos se reúnem no meio das matas, lá nas grutas, muitas vezes em porões de casas, onde eles conseguem ministrar, mesmo correndo o risco de serem presos, eles não deixam de adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Hoje nós estamos aqui como igreja de Jesus, estamos aqui no poder do nome do Senhor, para oferecer ao Senhor o nosso culto, para oferecer ao Senhor a nossa adoração,
para oferecer ao Senhor a nossa atenção de filhos. E eu peço neste momento, meu Pai, que onde houver uma família reunida em torno do nome de Jesus, adorando ao Senhor, meu Deus, esteja ali presente, abençoando, fortalecendo aquela família, fazendo com que toda a tua igreja na face da terra volte-se para ti, meu Deus, neste momento. Senhor, nós estamos aqui com muita alegria em tua presença. Pedimos ao Senhor, recebe, meu Deus, o nosso louvor, recebe, meu Deus, a nossa gratidão, a nossa ação de graça, recebe as nossas vidas em nome de Jesus, meu Deus, e abençoa-nos com todas as bênçãos em nome do Senhor. Podeis assentar e vamos louvar ao Senhor. Tu és bendito, Senhor. Graças nós te damos. Tu és, Senhor. Casa
exaltam o Rei da Glória, no ambiente de glória, no ambiente de glória. Anjos e homens exaltam o Rei da Glória, no ambiente de glória, no ambiente de glória. Anjos e homens exaltam o Rei da Glória, no ambiente de glória.
Aleluia. Aplauda o Senhor. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Bendito é o Senhor que está presente no meio do louvor da sua igreja. A palavra de Deus diz que o Senhor passeia no meio do louvor do seu povo. Queridos, hoje nós vamos estar falando de algo de muita importância nesse momento que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo a definição do tempo da graça, ou seja, o momento em que o Senhor Deus está prestes, a fechar o tempo da graça. Nós sabemos que a graça foi inaugurada lá na cruz. Nós estamos na sexta dispensação, que é a dispensação da graça. Logo depois da dispensação da graça vem a dispensação do milênio, da dispensação do milênio. E o milênio não pode ser inaugurado sem antes acontecer o arrebatamento da igreja, as bodas do Cordeiro lá na glória e a grande tribulação aqui na terra. Depois que a igreja for arrebatada, 7 anos depois será inaugurado a dispensação do milênio, que é a última dispensação da história da humanidade. Hoje nós ainda estamos no tempo da graça, e o tempo da graça é o tempo da igreja. O tempo da graça é o tempo da igreja. Quando findar, muitas pessoas perguntam para mim: pastor, no período da grande tribulação vai ter salvação? Eu digo, como disse ontem, numa pequena live que fiz, eu disse que não acredito na salvação dos gentios, porque o tempo da graça é um lapso de tempo na história das dispensações que o Senhor abriu para dar aos gentios direito de salvação. E este período de 2000 anos, este período aí que foi inaugurado lá na cruz e que vai terminar quando a igreja do Senhor for arrebatada, depois deste tempo eu não acredito que haja salvação para os gentios. O período da grande tribulação é um período de tratamento, de acerto de conta entre Deus e Israel e a igreja imprudente que não vai subir no arrebatamento da igreja, existe uma igreja aí que não vai subir. Que tipo de igreja é esta? A Bíblia fala das 5 virgens loucas e das 5 virgens prudentes. Ambas tipificam a igreja de Jesus. Mostra muito bem claro que a igreja de Jesus, ela é anunciada nesse texto aí, onde o Senhor fala das 5 virgens loucas e das 5 virgens prudentes. O Senhor fala aí de um número muito grande de gente que já aceitou Jesus, segue Jesus, mas tem uma deficiência: eles não conseguem viver em novidade de vida. Se batizou nas águas porque reconheceu o senhorio de Jesus, entregaram suas vidas para Jesus, foram às águas do batismo, se batizaram, frequentam igreja a vida inteira, mas não conseguem viver em novidade de vida. E estes não vão subir no arrebatamento da igreja. E estes, assim como Israel, vão ter a oportunidade de salvação na grande tribulação, quando reconhecerem que desperdiçaram a oportunidade que Deus lhes deu para viverem na sua presença. E aí, o que acontece? Para os gentios que agora não estão nem aí para Deus, que não querem saber de igreja, que rejeitaram a Jesus, todas as pessoas que pregaram para ele, eles disseram não. Uns diziam: não estou pronto ainda. Outros diziam: estou muito jovem, eu tenho que curtir a vida, eu não quero saber de igreja, eu não quero Jesus. Aí veio o arrebatamento, eles ficaram, não terão direito de salvação. Não terão. Eu não acredito que terão. Por quê? Porque o tempo da graça fechou, e o Senhor abriu esse tempo de graça para que eles pudessem ter direito de salvação. Gente, hoje nós vamos estar falando aqui
no nosso estudo, na nossa palavra, nós vamos estar falando aqui sobre o segredo de ser igreja. Eu quero dizer para vocês que a igreja, ela é um mistério. Nós vemos ali, eu quero fazer a leitura do texto bíblico, se vocês quiserem abrir suas Bíblias aí, para ler comigo aqui, nós vamos ler, tá? Irmã Marilza Santos está conosco ali, lá de Homolevade, participando conosco. Meu Deus, tem muita gente aqui, tá? Tá o Walter Antônio Machado, doutor Walter. Gente, então deixa eu ler com vocês. A palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 17 e 18, a palavra do Senhor diz assim: e Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E temos também em Efésios capítulo 3, do verso 9 ao verso 11, a palavra do Senhor que diz: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora pela igreja, olha bem, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós observamos que a igreja, ela é a multiforme sabedoria de Deus. A igreja de Jesus é um mistério, e ser igreja é um mistério. Nós vamos observar que coisa linda e maravilhosa. Vamos entender aqui juntos, observe bem, que não é andar por aí dizendo que eu sou crente, não é andar por aí dizendo que eu sou evangélico, não é andar por aí dizendo que eu sou cristão. Estas palavras não conseguem traduzir o verdadeiro sentido de ser igreja. Só para você ter uma ideia, muitos e muitos cristãos dentro do nosso país adoram deuses falsos, são cristãos. Então esta palavra não serve para nós. A palavra evangélico, o que é um evangélico? É uma pessoa que se simpatiza pelo evangelho. Qualquer pessoa que se simpatizar pelo evangelho é um evangélico. E nós temos ainda a palavra que não condiciona com nós, primeiro evangélico, depois cristão, e agora a palavra que nós usamos muito aí, crente. Meu Deus do céu, essa mesmo não vale para mim, não vale para você que é igreja, porque o apóstolo Tiago, na sua epístola, disse: se você crê em Deus, fazes bem. Contudo, os demônios também creem. Então, o demônio também crê em Deus, e crê mais do que nós, crê muito mais do que nós, porque eles já viram a Deus. Um dia eles estiveram na presença do Senhor, eles viram a Deus, então voluntariamente eles abandonaram seus postos de anjos e se tornaram demônios. Eles conhecem a Deus, eles já viram Deus. Agora eu e você nunca vimos a Deus, né? E o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, ele disse: olha, aquele que vocês não viram, contudo vocês amam com amor inefável e glorioso. Nós amamos a Jesus sem nunca ter visto a Jesus. Nós amamos a Jesus ao ponto de darmos a nossa vida por Ele. Então não é o que eu digo que me define como igreja, não é o que eu digo, mas aquilo que eu sou. Não é o que eu digo que me define como igreja, mas aquilo que eu sou, isto me define como igreja. E quero trazer a lembrança de todos nós aqui, que Deus está mais interessado naquilo que eu sou do que naquilo que eu faço. A maioria das pessoas se investem em ativismo,
Eles gostam de fazer muito. Sabe por quê que eles gostam de fazer muito? Porque eles não têm disposição de ser. Então eles tentam tapar a lacuna de não ser, tentando preencher com obras, tentando preencher com feitos, e isso não consegue definir ninguém como igreja. Preste atenção comigo, meu querido, isso é uma verdade prática que precisa estar aí dentro do teu coração. Veja bem, nós vemos aqui: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Você percebeu aqui como que a coisa funila? A coisa, meu amado, que está participando conosco aqui, ela afunila, porque uma coisa é certa. Olha o que o Senhor diz: não adianta, porque nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum diante de Deus, mas sim o ser uma nova criatura. No livro de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a palavra do Senhor diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Quantas pessoas vieram para a igreja, estão na igreja já 10 anos, 20 anos, e nunca permitiram ao Espírito Santo transformar a vida deles. Eles vieram para o Senhor, vieram para a igreja, eram mentirosos de carteirinha. 20 anos passaram e eles continuam tão mentirosos quanto eram. Vieram para a igreja e eram desonestos. Passaram-se 10 anos e hoje são tão desonestos como eram antes. Eram lascivos, cheios de luxúria, entregues aos apetites sexuais. 10 anos se passaram e ainda estão amarrados no mundo espiritual nessa condição. Então observe bem, meu querido: eis que tudo se fez novo. Eu e você temos que entender que em Cristo Jesus o segredo de ser igreja está totalmente pautado nisso: ser nova criatura, ser uma nova criatura. Ser uma nova criatura é ser exatamente o contrário de tudo aquilo que fui, e não coincidia com a imagem e semelhança do meu Criador. O Senhor veio e colocou em mim e em você a sua imagem e semelhança. Ele confiou na gente. Ele gostaria que eu e você, andando por aí, o representássemos bem. Mas quando as pessoas chegam perto de nós, de Deus, elas não conseguem perceber nada, Tem muita gente aí que deveria ser santo, mas não tem nada de santo. Tem muito de Satanás, Não conseguem ser uma nova criatura. E esse é o segredo de ser igreja. Ser nova criatura não é: aceitei Jesus, tudo bem, começa por aí, mas não se resume aí. Aceitei Jesus, pastor, já me batizei, grande coisa, parabéns, ok, obedeceu a ordem imperativa do Senhor que diz que nós deveríamos nos batizar. Só que tem uma coisa: tem 10 anos que está servindo ao Senhor e não vive em novidade de vida, não muda, não deixa o Espírito Santo transformá-lo. Era iracundo e ainda é mais iracundo, porque os anos passaram e a coisa se avolumou. É iracundo, Nossa, a palavra de Deus fala assim: é melhor morar no cantinho de águas furtadas, onde existe paz, do que na casa ampla com a mulher iracunda. Ai, meu Deus do céu, por que esse tanto de divórcio está acontecendo por aí? Ah, não, pastor, está acabando os casamentos, divórcio. Sabe por quê? Porque as mulheres são muito meigas, elas são muito amorosas com os maridos delas,
elas são muito carinhosas. É por isso? Não. Se isso acontecesse, o casamento não acabava, não é mesmo? Agora a palavra do Senhor diz que é exatamente por causa disso. Eu era irado, agora eu continuo sendo irado. Vamos para frente, porque Jesus é com a gente. Nós vamos ver aqui efeitos espirituais de falar. Nós temos pessoas que falam calmamente e outras que falam muito alto, não é isso? Tudo o que eu faço é reflexo daquilo que sou de fato. Ok? Por favor, preste atenção nesse detalhe. Tudo o que eu falo ou faço é reflexo daquilo que sou de fato, tá? Efeitos espirituais do falar. Tudo que eu falo ou faço, preste atenção, por favor, você que está aí, preste atenção. Tudo que eu falo ou faço é reflexo daquilo que eu sou de fato, tá? As minhas palavras e as minhas ações são frutos da minha índole, tá certo? Olha bem, as minhas palavras e as minhas ações são frutos da minha índole. O que é a minha índole? A minha índole é a minha verdadeira essência, é aquilo que revela o meu eu. Eu sou assim, tá? Eu sou exatamente isto. E tem gente que diz assim: eu nasci assim, eu cresci assim, né? Gabriela, tem que mudar, tá? O Espírito Santo tem que encontrar lugar na minha vida. Tudo que eu sou e tudo que eu faço é simplesmente isto, reflexo daquilo que sou de fato. E as minhas palavras e as minhas ações são frutos da minha índole. Observe, minha índole é a essência do meu verdadeiro eu. Minha índole é a essência do meu verdadeiro eu. Aí, vamos lá, que nós temos uma verdadeira urgência. Preste atenção. Quero que todos prestem muita atenção nisso aqui. Se eu fiz uma aliança com Deus o Pai, por meio de Jesus Cristo, seu Filho, Ele não aceitará que eu seja menos do que igreja. Se eu aceitei Jesus, se eu fiz uma aliança com o Pai, através de Jesus, o Pai não aceitará que eu seja menos do que igreja. Ele não aceitará. Portanto, preciso urgentemente discernir o que é e o que não é ser igreja. Preciso com urgência fazer isso. O que é ser igreja? Vamos discernir. Vamos discernir começando pelo discernimento do significado da palavra igreja. A palavra igreja vem do grego eclésia. A palavra igreja vem do grego eclésia e significa chamados para fora. Certo? Chamados para fora. Começa por aqui. A palavra igreja é uma palavra grega cujo significado é chamados para fora. Agora vamos ver. Para fora de quê? Para fora de quê? Na economia de Deus acontece desse jeito aqui, só para a gente entender. Na economia de Deus eu preciso perder para ganhar, tá? Jesus disse que todo aquele que tentar ganhar a sua vida vai perdê-la, mas todo aquele que perder a sua vida por amor de mim irá ganhá-la. Então começa por aqui, isso aqui é na economia de Deus. Segunda coisa, eu preciso descer para subir. Isso aqui fala de humilhação. A palavra de Deus, ela diz: humilhai-vos debaixo
da potente mão de Deus, porque no tempo certo Ele te exaltará. Quem não desce jamais subirá. Quando o Senhor está falando desse descer, é porque Ele quer que nós nos humilhemos. Eu dou graça aos humildes, porém eu resisto aos soberbos. As pessoas que conseguem ser transformadas são aquelas pessoas que conseguem deixar o Espírito Santo fazer a obra. Quanta dificuldade nós apresentamos ao Espírito Santo. Como nós fazemos isso? Nós fazemos muita coisa que impede o Espírito Santo de nos transformar. Terceiro, veja bem, aprender a estar de fora para ser agraciado com o direito de poder entrar. A palavra de Deus no livro de Apocalipse diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os mentirosos e praticantes da mentira. Esses aí vão ficar de fora, é o que a palavra do Senhor diz. Então nós temos que aprender a estar fora de algumas coisas aqui que nós vamos enumerar aqui. Primeiro, nós temos que, como igreja significa isso, chamados para fora. Nós temos que aprender, veja bem, a igreja precisa estar fora de pelo menos 3 coisas. Primeiro, do mundo e do seu sistema. Gente, eu me converti em 1983. Em 1983, quando passava uma mulher na rua, a gente sabia se era crente ou não. Talvez algumas se identificavam pelo tamanho do cabelo, e tamanho de cabelo nunca definiu ninguém como igreja. Nunca definiu ninguém como igreja. Mas quando eu me converti em 1983, sabia-se se um jovem era crente ou não, era um salvo ou não. Hoje está difícil de saber. Hoje está difícil demais, porque as pessoas que têm a responsabilidade de representar Jesus não o representam direito. Quando a palavra do Senhor diz que eu devo estar de fora, igreja significa estar fora do mundo e do seu sistema. Hoje você chega aí e a conversa fiada que você ouve da boca de muita gente é que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Antigamente, gente, o povo de Deus era puro. Hoje não está sendo mais. Você entendeu? Está acontecendo muitas coisas que não deixam. Por exemplo, pelo amor de Deus, tem gente trabalhando para o inimigo em nome de Jesus, gente. Tem muita gente trabalhando, tudo em nome do ganhar almas. Tudo em nome do ganhar alma. Descobri um tempo assistindo um programa de televisão que o pastor colocou dentro da igreja dele um ringue e colocou lá luvas de boxe depois do culto para os jovens meter murro na cara um do outro. Perguntaram para ele o que é isso. Ele disse: Paulo disse que eu me fiz de tudo para ganhar alguns. Aí lá dentro da casa de Deus, na cidade de Cáceres, aconteceu um desfile da evangélica do ano, e as moças entravam dentro da igreja, foi feito um palco, e as moças entravam de biquíni cavadão, os rapazes de sunga, dentro da casa do meu Deus. Jesus disse: o zelo da minha casa me consome, o zelo da tua casa me consome. Onde que a gente vai parar? Como igreja de Jesus, não estão tendo discernimento do que é ser igreja. Por isso tem que acontecer uma perseguição contra a igreja, para que os verdadeiros filhos de Deus se manifestem. Igreja significa exatamente isso. Chamados para fora, chamados do mundo, chamados para fora do mundo e do seu sistema, chamado para fora das alianças satânicas. Oh Jesus! Chamado das alianças satânicas,
Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21, a palavra do Senhor diz assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Olha para a igreja, olha para a igreja dos nossos dias, quando nós estamos falando de mesa. Lá no tempo passado, para o povo de Israel, havia uma coisa chamada iguarias que poderiam ser comidas, e outras que poderiam ser bebidas, outras não poderiam. Hoje não existe restrição, hoje não existe restrição. As pessoas estão participando do cálice do Senhor e do cálice dos demônios ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E nós precisamos sair fora disso. E agora, por final, olha bem, gente. Igreja significa tirados para fora, ou sair para fora. Aí nós encontramos a terceira situação. Nós devemos sair das quatro paredes de um templo para cumprir o ID de Jesus. Nós temos que sair das quatro paredes da nossa igreja para podermos ir ao encontro das pessoas perdidas e lhes anunciar a pessoa bendita de Jesus. Ser igreja, isso aí nós discernimos pelo significado do nome. E aí temos a necessidade de discernir o segredo de ser igreja pela essência. Agora não é pelo nome, não é pelo significado do nome, agora é pela essência. Veja bem, a essência da igreja é o Espírito Santo. Igrejas vazias do Espírito Santo não conseguem cumprir o ID segundo os requisitos de Deus. Quando eu cheguei na cidade de Diamantino, meu Deus, é pouco tempo, não tem mais de 20 anos, naquela cidade ficaram surpresos, porque nós expulsávamos demônios. Chegamos naquela igreja, naquela cidade, expulsando demônio. Nós começava a culto, aparecia na nossa igreja demônios até de óculos, e nós expulsava tudo, porque isso faz parte do ID. E sabe o que aconteceu? As igrejas que não faziam isso começaram a murmurar contra nós. Começaram. A essência da igreja é o Espírito Santo, tá? Veja bem, a nossa unidade trará a glória do Senhor, trará esta pessoa maravilhosa que se chama Espírito Santo, tá? Espírito Santo. Nós vamos observar que um dos maiores movimentos do Espírito Santo é proclamar a nossa unidade. É proclamar a nossa unidade. Essa é a grande obra que o Espírito Santo quer realizar. Ei, expulsar demônio? Isso é moleza, isso aí ele jogou na nossa mão para fazer. Vai lá, expulsa os demônios. Curar enfermos, ressuscitar mortos, isso é moleza. A igreja consegue fazer isso tudinho na moleza. Mas agora ser unido. Você está vendo esse tantão de igreja que hoje existe? Sabe o que é isso? Isso é fruto de desunião. Isso é fruto de divergências de opinião. Fulano bateu o pé e foi. Aí, como ninguém concordou com ele, ele saiu e abriu uma igreja. Quando ele estava lá com a igreja lotada de gente, formou a liderança dele. Quando eles estavam bem lá, glorificando a Deus, porque cresceram, aparece um lá que não concorda com a coisa. Aquele que não concordava com aquela coisa, de repente se rebela, sai dali e vai abrir outra igreja. Aí lá na frente, mais uma vez, aparece outro rebelde.
e começa a fazer um motim, e logo outra igreja surge. Então eu digo que a multidão de igrejas que existem por aí são resultado de rebeliões internas, de gente que não consegue ser um dentro do corpo de Cristo. A gente trabalha, ora, jejua, a gente faz de tudo para levantar uma igreja caída, e quando essa igreja se levanta e se torna uma igreja poderosa, uma igreja relevante, aparece lá no seio da igreja uma pessoa cheia de demônios, Lá no livro de Jó, o Senhor diz assim: existem aqueles que removem os limites, tá? Removem os limites, roubam os rebanhos e os apacenta. Roubam os rebanhos. Nós olhando para a palavra do Senhor e percebemos que uma das maiores obras do Espírito Santo é fazer de nós, a igreja do Senhor, um. Nós somos 1000, mas somos um. Eu e a Angelina somos 2 indivíduos, mas a palavra do Senhor diz que eu e ela somos uma só carne. Uma igreja pode ter 1000 membros, mas aquela igreja tem a missão de ser uma. O Senhor Jesus, orando pelos seus discípulos, diz: Pai, faz deles um como eu, o Senhor e o Espírito Santo somos um. Então aqui está o nosso desafio, ser um, a unidade. Vejamos bem aqui, né? Dentro daquilo que nós aprendemos em Deus, a nossa unidade. Veja bem, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, e eu lhes dei a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Viu o que nós estávamos tratando esses dias? Unidade. Se nós não formos unidos, nós não somos igreja. Se nós não formos unidos, nós não somos. Aqui está o segredo de ser igreja, é ser acordado. Fulano tem um amigo meu, um discípulo meu, pastor Roberto Batista Cabianca, numa reunião de obreiros que havia uma divergência contra mim. Ele levantou-se no meio daqueles homens e disse: vocês acham que eu concordo com tudo que o Gordítios, ele falava isso, vocês acham que eu concordo com tudo que o Gordítios fala? Não, eu não concordo, mas me submeto. Sabe o que é submissão, igreja? Submissão é colocar-se debaixo da missão de outro. Submissão é colocar-se debaixo da missão de outro. O Gordítios tem uma missão e eu aceitei me unir a ele para fazer com que essa missão dê certo. E para ela dar certo, eu tenho que me colocar debaixo da missão desse homem. Deus usou ele poderosamente e os caras caíram em si. Tá? Em nome do bom senso, em nome da educação, em nome dos planejamentos, acontece isso. Veja bem, já é tempo de aprender a ser um. Já é tempo para o meu aperfeiçoamento na unidade. O Espírito Santo me desafia diariamente a ser um com pelo menos 4 tipos de pessoas. Isso aqui eu gostaria de enumerar para você aprender. Queridos, tem uma pessoa que está editando os meus vídeos, e nesse vídeo depois você vai poder assisti-lo novamente. Eu vou pedir para ela colocar esses detalhes no vídeo para você aprender de verdade. Veja bem, para meu aperfeiçoamento na unidade, o Espírito Santo me desafia diariamente a ser um com pelo menos 4 tipos de pessoas. Eu preciso ser um com pelo menos 4 de pessoas. Eu preciso ser um com a minha família. Eu preciso ser um com a minha família. A palavra do Senhor diz
que aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Eu preciso ser um com a minha família, eu preciso ser um com o meu cônjuge, eu preciso ser um com a minha esposa precisa ser um comigo, nós dois precisamos ser de fato uma só carne, nós não podemos divergir. Sabe por que casamentos acabam? Casamentos acabam porque quando um puxa para lá, o outro puxa para cá, quando um quer, o outro não quer, quando um vai, o outro não quer ir, não dá certo. Se for desse jeito, é melhor que não case, porque depois que casar, eu me lembro, quando a minha esposa me seguiu, ela casou comigo, e na primeira vez que Deus me mandou para o campo missionário, eu disse para ela, nós vamos ter que ir, e ela disse, para onde? Eu falei assim, Deus ainda vai mostrar. Num sonho Deus me mostrou a cidade de Mirassol do Oeste. Quando eu falei para ela que eu ia vender nosso guarda-roupa, que eu ia vender a nossa mesa para fazer uma compra do primeiro mês, ela na hora assinou embaixo, ela não me questionava. Quando nós estivemos em Mirassol do Oeste 2 anos, numa noite eu estava orando, o Senhor disse, eu te quero agora em Cáceres. Quando o Senhor falou isso para mim, eu cheguei para ela e falei, Deus mandou a gente embora para Cáceres. Ela falou assim, então quando você estiver andando por aí, já comece a pegar a caixa para a gente já começar a desmontar as coisas. Ela não me questionou, ela disse para mim simplesmente, eu estou contigo e não me abro. Isto não deixa casamento morrer. Eu e ela estamos dentro do 30º ano juntos e nós não nos divergimos ainda. Eu preciso ser um com a minha família, eu preciso ser um com o meu cônjuge, e eu preciso ser um com a minha família de irmãos. Com a minha família de irmãos. Eu tenho que ser um com você, Cauane, tenho que ser um com você, irmã Kátia, e eu louvo a Deus que eu vejo que vocês são umas comigo. Tá? Eu louvo a Deus, Deus trabalhou de uma maneira muito grande mesmo, e está fazendo isso se tornar uma realidade. Um grupo pode ser pequeno, a nossa igreja, família no Brasil, a nossa igreja aqui em Porto Velho, não é uma grande catedral, não é uma grande sinagoga, não é uma grande igreja, nós somos aquilo que a Bíblia diz, ó pequenino rebanho. Nós somos um pequenino rebanho, mas nós estamos trabalhando na unidade, porque se conseguimos efetuar este mistério e nos tornarmos um, seremos igreja de Jesus, e contra a igreja de Jesus, as portas do inferno não prevalecem. Aí ninguém segura a gente, ninguém segura aqueles que se reúnem em torno do nome de Jesus e deixam o Espírito Santo transformá-los em igreja. Ninguém consegue segurar a gente mais. Agora vamos entender, gente. Nós temos que ser um com a nossa cobertura espiritual. O que é isso? Eu tenho que ser um com a minha cobertura espiritual. Nem sei. A maioria das pessoas nem sabe o que é isso. Teve alguém que me criticou muito quando eu falei sobre cobertura espiritual. Certo? A maioria dos cristãos não tem cobertura espiritual. Cobertura espiritual, gente, é o que eu estou dizendo no nosso discipulado radical. Sabe o que está acontecendo por aí? Nielson é meu discípulo. Passo 2 meses sem nem falar com o Nielson, mas o Nielson é meu discípulo. Que conversa fiada é essa? Chego na igreja de fulano de tal, esse fulano de tal, ele é pastor, e ele não tem uma liderança, ele não presta conta com ninguém, ele não tem um mentor, ele não tem alguém para dizer para ele, ei cara, isso aí, breca aí, você está indo longe demais, ei, para aí. Ele não tem um mentor. Eu estou dizendo que todo lavado e remido com o sangue de Jesus
precisa eleger um mentor. No meu seminário, a restauração do sacerdócio doméstico, eu falo de 2 tipos de cobertura espiritual. Existe a cobertura espiritual decretada e existe a cobertura espiritual reclamada. A cobertura espiritual decretada tem que ser o seu pastor. Agora uma coisa é certa: o teu pastor tem que te pastorear, o teu pastor tem que te mentorear. Se o teu pastor não te pastorear e não te mentorear, depois de você ter procurado ele, feito como Jacó fez com o anjo, que juntou na coxa do anjo e disse: eu só te solto se você me abençoar. Se você me abençoar, eu só te solto se você me abençoar. Se você nunca fez isso com o pastor, se você nunca chamou o teu pastor para ser metade do pastorado, você não tem condições de decretar outra pessoa, senão é rebelião. Agora, se o teu pastor te rejeitar, a partir daquele tempo que você procurar o pastoreio dele, que você procurar o cuidado dele, a mentoria dele, você dizer para ele: pastor, eu quero ser discipulado, eu quero ser discipulada, e o teu pastor nada fazer para te discipular, aí você tem direito de escolher, até entre os irmãos, até de outra igreja, uma pessoa para te discipular. O que você não pode é ficar sem ser discipulado. Mas aí vem a situação, aí vem a necessidade. Quando você eleger um mentor, quando você eleger uma pessoa para ser o teu mentor, aí você vai ter que ter o cuidado de ser uma com ela, tá? Ser uma com ela. Tem uns elementos por aí que são muito enjoados. Na escola de discípulo, por exemplo, eu vou pegar você, Cauane, para te discipular, porque você grudou na minha coxa e disse: pastor, eu quero ser discipulado. Aí eu vou te discipular, e eu falar para você assim: Cauane, qual horário que a gente vai se reunir para a gente estudar a palavra junto? Aí você escolhe: pastor, lá para as 18 horas dá para mim. Tudo bem. Se você chegar 18h03, se você chegar atrasada 3 minutos, 4 minutos, eu vou falar para você: Cauane, volta. Aí marcamos outro dia. Que a primeira lição que eu quero dar para você é compromisso. E se eu aceitar você chegar hoje 3 minutos, daqui a pouco você vai chegar 30 minutos. Aí eu aceito você, depois de chegar 30 minutos, aí você vai chegar 1 hora. Você nunca será uma pessoa excelente no corpo. Eu não posso aceitar isso. Aí, de repente, eu estou sendo duro demais. Aí eu me rebelo, eu vou procurar outro mentor. Está em rebelião, está em pecado. Queridos, nós vamos terminar por aqui, tá? Tudo isso tem um foco, tudo isso que nós falamos aqui tem um foco. Fazermos um com o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Pai, Filho e Espírito de Deus. Temos que ter uma aliança forte com essas pessoas. Ser um. Este é o mistério de ser igreja. E quero deixar aqui, somente para a gente terminar. Ser igreja é o nosso grande desafio. Ser um é o que me condiciona a isto. Portanto, a cada dia devo me policiar, me aplicar, me investir na missão de ser igreja. Tá bom? Amém, gente? Glória a Deus. Ô Aleph, vamos apresentar uma canção, adorar ao Senhor novamente. Gente, nós estamos aqui terminando a nossa ministração. Eu espero que eu tenha sido bastante claro com você, porque eu tenho certeza que você deseja ser igreja. Então vamos nessa, tá? Aí você vai poder assistir esse vídeo lá no nosso canal Divina Semente. Lá nós vamos ter os versículos, vamos ter esses detalhes aqui. Eu vou pedir para a menina fazer tudo direitinho, para que você possa aprender em Deus o mistério de ser igreja, tá bom? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Tem alguém dizendo aqui: muito feliz com esta palavra. Alguém que participou, né? Então Deus seja louvado. Eu acredito que você vai poder assistir e reassistir tantas quantas vezes você quiser ali no nosso canal Divina Semente.
por favor, quando você entrar ali, nos dê o seu like, dá uma clicada lá no compartilhar, lá no sininho, tá? Eu nem entendo muito bem dessas coisas, né? Mas eu oriento aqui do jeito que sei e espero que você que ainda não está inscrito no nosso canal Divina Semente, me dê esse presente aí, entra lá no canal, faça a sua inscrição e seja uma bênção na minha vida também, tá bom? Eu te abençoo, em nome de Jesus. Nós já vamos estar ministrando essa última canção da nossa live e quero dizer para você que daqui a pouco, às 22 horas, nós estaremos novamente reunidos aqui na presença do Senhor. Aleluia.
muito bom a gente estar juntos neste momento, e eu quero mandar um beijo bem forte no teu coração, convidar você a estar conosco sempre, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos, em nome do Senhor. Amém.